TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 17 de julho, e você vai ver a seguir. Dos 153 medicamentos apontados durante sessão plenária na Câmara dos Vereadores, apenas 17 estão em falta na UPA do centro de Petrópolis. CPTrans homologa tarifa de R$ 5,90 na Justiça. Calamidade financeira é decretada em Petrópolis. Cemitério Municipal de Petrópolis segue em abandono com problemas de descarte irregular de lixo. Homem é preso por torturar e abusar da enteada em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O vereador de Petrópolis, Léo França, denunciou durante a sessão plenária da última terça-feira a falta de medicamentos na unidade de pronto atendimento do centro da cidade. A nossa equipe foi até essa unidade para apurar a real situação e, segundo os funcionários, nesta quarta-feira faltava apenas 17 medicamentos. Foi denunciado pelo vereador Léo França durante a sessão plenária de terça-feira, realizada na Câmara Municipal de Petrópolis, a falta de medicamentos na unidade de pronto atendimento do centro de Petrópolis. E aí está aqui, ó, quando o senhor diz que não tem os 153 medicamentos, ou fraudar o sistema das UPAs, ou esse relatório que me deram está inverídico. O vereador esteve na unidade na terça-feira, quando recebeu a listagem dos 153 medicamentos que estariam em falta. Na área da saúde, eu tive ontem lá na UPA do centro. Fiquei muito triste, decepcionado com o que eu encontrei dentro da UPA. Fui lá na farmácia, conversei com o farmacêutico, que é um funcionário da prefeitura. Ele me forneceu uma lista com mais de 150 medicamentos em falta. Apesar do vereador Léo França ter denunciado durante sessão plenária do dia 15 de julho que faltavam 153 medicamentos aqui na unidade de pronto atendimento do centro, a situação flagrada durante fiscalização nesta quarta-feira pelo vereador Aloysio Barbosa e acompanhada por nós da TV Correio da Manhã foi outra. Foi identificado que faltava apenas 17 medicamentos, segundo a farmacêutica da unidade. De fato, hoje, a lista dos medicamentos em falta não chegam nem a 20 itens, né? São poucos. Tem alguns que tá com a previsão para chegar na próxima sexta-feira. A lista apresentada nesta quarta-feira, com números que divergem da lista apresentada pelo vereador Léo França, segundo a farmacêutica, veio da coordenadoria do Hospital Alcides Carneiro. Tudo aquilo que está em falta, tudo aquilo que está chegando, ela comunica a todos os farmacêuticos. E aí a gente faz pedido para ela abastece a gente aqui. Além disso, o relatório com mais de 150 remédios, segundo o coordenador administrativo da unidade, é referente à listagem de todos os medicamentos da UPA do centro. Todos os itens que eu tenho cadastrado, que nós temos cadastrados aqui na nossa unidade, eles entram nesse relatório. Só que boa parte desses itens eles não são mais padronizados. Hoje nós temos padronizados aqui para a UPA Centro 193 itens. Gabriela, por fim, explica como é realizado o abastecimento dos medicamentos da unidade. A gente faz um pedido semanal. Aí, nesse semanal, costuma mandar a maioria dos medicamentos. Aí, aquilo que, às vezes, a gente pede em pouca quantidade, porque é devido à demanda, né? Às vezes, a demanda aumenta e tal. Aí, a gente tem como pedir todos os dias. É um pedido emergencial. E aí, todos os dias, eles abastecem a gente. O vereador Aloysio Barbosa esteve na UPA do centro nesta quarta-feira para apurar essa questão e ressaltou que os medicamentos que estão em falta não impactam diretamente no atendimento dos pacientes da unidade. Existe sim falta pontual de medicamentos, não é em torno de 150 medicamentos, é em torno de 17 medicamentos e isto não impacta o atendimento. Através de decisão médica, esses medicamentos podem ser substituídos.
Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que os medicamentos para o atendimento de pacientes nas unidades de pronto atendimento não estão em falta. Além disso, a relação apresentada pelo vereador Léo França é, na verdade, um checklist geral de insumos, onde, segundo a Prefeitura, a maioria deles não são necessários para urgência e emergência. Ainda segundo a nota, a farmácia mantém o estoque de medicamentos necessários para o atendimento dos pacientes, que é abastecido periodicamente pelo SERRAC, e quando há falta de algum medicamento, ele é substituído por outro que não prejudique o tratamento do paciente. E, gente, agora ainda falando em Petrópolis, mas sobre a novela que é o transporte público aqui na cidade, respeitando a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, homologou na Justiça a planilha orçamentária para o reajuste no valor da tarifa do transporte público aqui na cidade. Segundo o documento, a tarifa vai ser reajustada para R$ 5,90, o equivalente a 11,3%. Caso seja atendida pelo juiz Jorge Luiz Martins, o aumento entrará em vigor a partir do dia 22 de julho. O valor de R$ 5,90 tem como base as análises do custo operacional e de 2 convenções coletivas realizadas em 2024 e neste ano, que definiram em 5% de reajuste salarial e 18,2% na cesta básica, além da revisão dos principais parâmetros de demanda e oferta. O pedido de homologação foi feito pelo presidente da CPTrans, Luciano Moreira. As empresas Cidade Real, Turpe Transporte e Cidade das Hortênsias ingressaram com uma ação na Justiça, alegando calamidade financeira e desequilíbrio no contrato, e solicitavam um reajuste para R$ 6,40. Durante uma audiência realizada na 4ª Vara Civil, no dia 25 de junho, o representante legal das empresas alegou que o índice de cumprimento de viagens é superior a 98%, conforme os relatórios mensais da CPTrans. Apesar da taxa de quase 100% no cumprimento das viagens alegada pelas empresas, os usuários do transporte público na cidade relatam que convivem com um transporte de péssima qualidade. Sempre quebrado, ônibus atrasado, ônibus não para as pessoas no caminho, não dá passagem para a pessoa passar. É mais o atraso, às vezes falta ônibus em certos horários, a gente fica esperando o ônibus e o ônibus não passa. O serviço não é ruim, mas precisa melhorar um pouquinho. Alguns, por exemplo, a Cidade Real tem uns ônibus até melhores. Agora tu vai para uma Turbe, que a porta cai, não tem manutenção. A tarifa em Petrópolis já é uma das mais caras do estado do Rio de Janeiro, hoje é R$ 5,30. E por conta do serviço apresentado, os petropolitanos não acham que um novo aumento na tarifa seja justo com a população. R$ 5,30 já é caro pelas condições dos ônibus. Ainda fala em aumento, é um absurdo isso. E a passagem está muito cara para a cidade que nós estamos. A cidade é muito pequena. Lá no Rio de Janeiro tu anda muita coisa com menos valor de passagem. Quando eu tinha a idade dele, a passagem era menos de R$ 5. Olha o absurdo que está hoje. É um absurdo, a passagem hoje não vale a pena não. E a gente não anda tanto assim para pagar tanto assim. Para Renan, que utiliza os ônibus diariamente, os usuários do transporte não têm escolha a não ser aceitar o reajuste. Tu vê hoje em dia R$ 5,90 por um serviço que não é bem executado. Claro, a gente vai ter que aceitar porque é o nosso modo de locomoção, não tem o que fazer. As pessoas precisam trabalhar, precisam estudar, precisam viver, né? Então eles colocam a gente numa situação de saia justa, uma situação contra a parede que não tem como fugir disso. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis considerou o cumprimento da ação um avanço importante, principalmente mediante as graves dificuldades financeiras que o sistema de transporte público vem atravessando. A nota destaca ainda que o valor de R$ 5,90 não representa o cálculo da tarifa técnica, que, conforme apresentado pelo estudo, equivale a R$ 6,40, como sendo o valor necessário para buscar o equilíbrio econômico e financeiro do sistema de transporte. O Cetranspetro informou que o sistema de transporte vai seguir com a discussão judicialmente. Como eu falei aqui nessa semana, a maior questão desse aumento na tarifa é que quem paga, no fim das contas, é o usuário do transporte público. E aí, o que acontece? Quem sofre a penalidade é quem está usando os ônibus aqui na cidade, porque realmente é um serviço muito precário. E por isso, toda essa questão, todo esse problema. Mas claro que
se essa medida for aprovada na Justiça na 4ª Vara Civil, a partir do dia 22 de julho, mudamos a tarifa aqui em Petrópolis para R$ 5,90. E bom, gente, ainda falando sobre Petrópolis, mas agora mudando de assunto, o prefeito Ingo Rames decretou em uma edição extraordinária do Diário Oficial situação de calamidade financeira aqui na cidade de Petrópolis. E a fim de amenizar os impactos financeiros sofridos pelo município, o Executivo anunciou algumas medidas e alguns argumentos que justificam essa decisão. E aí, para a gente melhorar e falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou entrar ao vivo agora com a Ana Beatriz Tomás, que vai explicar para a gente o que significa esse decreto de calamidade pública e de que maneira, né, que a Prefeitura opera a partir de agora, depois desse decreto. Então, Ana, boa tarde. Explica para a gente, explica para mim, para os telespectadores, o que significa esse decreto de calamidade pública financeira aqui na cidade de Petrópolis. Boa tarde para você. Uma boa tarde, Rafa. Uma boa tarde para você de casa que nos acompanha. Essa medida da Prefeitura em decretar a calamidade financeira é com base em várias questões. Uma delas é as dívidas do município com o Hospital Santa Teresa, a inadimplência deixada pela gestão passada, dívidas com fornecedores e prestadores de serviços essenciais, a falta de previsão orçamentária, o déficit do INPAS, que é um Instituto de Previdência e Assistência Social aqui de Petrópolis, que tem validade de 180 dias, esse decreto. E uma das medidas utilizadas pela Prefeitura para reduzir esse impacto financeiro foi a suspensão por 180 dias de um decreto que aprovava o reajuste salarial de 70% nos salários de prefeito, vice-prefeitos e secretários municipais, que foi aprovado no fim de 2024 e estava tendo uma repercussão negativa aqui na cidade. E, além disso, foi aprovado também, dentro desse decreto de calamidade financeira que foi anunciado ontem, a proibição de horas extras por servidores municipais, exceto em áreas essenciais, como saúde, guarda municipal, educação e defesa civil. Foi determinada ainda a redução dos eventos e festejos promovidos pelo município, redução no valor dos contratos firmados pelo município. Também foi aprovada uma redução do uso de combustíveis e recolhimento dos veículos oficiais e de novos aluguéis de veículos, proibição de viagens oficiais e, caso ela seja indispensável, deve ser autorizada previamente. Então, essas viagens que são custeadas pelo município não podem mais acontecer de surpresa, elas têm que ter um agendamento prévio. O Executivo também revogou um decreto de 2023 que dispõe sobre a extinção de cargos vagos na administração pública municipal. O decreto extinguia 1.323 cargos vagos no município e também determinava a proibição de concursos municipais. Rafa, esse caso ainda pode ter muitos desdobramentos aqui na cidade, porque a gente sabe que a Prefeitura, na verdade, está com muitas dívidas. Então, esse estado de calamidade financeira foi para tentar aí reparar alguns danos que estão causados na Prefeitura de Petrópolis e tentar reparar essa situação que está assolando, infelizmente, o Executivo Municipal. Rafa, de volta aí com você do estúdio. Ana, muitas situações aqui que a gente trouxe sobre Petrópolis hoje, mas na verdade, gente, basicamente esse decreto de emergência, de calamidade pública financeira aqui na cidade é para que o novo governo de Ingo Rames consiga arrumar a casa, como a Ana falou, né? Muitas dívidas que, segundo o governo municipal, foram deixadas da última prefeitura, que teve mudança no início desse ano, e esse decreto é válido por 180 dias, como a Ana falou, ou seja, mais ou menos 6 meses até o fim desse ano. Mas claro, como a Ana falou, a gente traz atualizações para vocês conforme elas foram chegando pra gente, porque esse decreto foi numa edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira, por isso a gente traz essas informações para vocês, mas você acompanha mais aqui na TV Correio da Manhã. Então, Ana, muito obrigada por sua participação e por suas informações. E, gente, olha só, 4 meses após o governo federal anunciar o envio de recursos para ações emergenciais aqui em Petrópolis, o cemitério municipal do centro, que sofreu deslizamentos de terra durante as chuvas de março de 2024, segue em total abandono. Ontem a gente falou sobre isso aqui e hoje a gente continua falando sobre essa situação porque os túmulos continuam danificados no cemitério municipal aqui do centro de Petrópolis, cobertos de forma improvisada e não há qualquer sinal de obras para acontecerem no local. A equipe da TV Correio da Manhã esteve no cemitério na terça-feira e constatou que a área atingida permanece isolada e os entulhos cobertos por lonas. Exatamente
como após as chuvas dos dias 22 e 23 de março de 2024. O local, que abriga cerca de 8.000 sepulturas e 2.500 gavetas, é o maior da cidade e foi um dos mais afetados pelos temporais. Que desde 2019 vem sofrendo investigações do Ministério Público quanto à drenagem de seu solo e quanto à poluição, sobre crimes ambientais que ali possivelmente possa vir a estar ocorrendo ao longo desse tempo. A nossa equipe também esteve no local em dezembro de 2024, após denúncias de um descarte irregular de caixões e lixo próximos a alguns túmulos. Na terça-feira, o problema foi flagrado novamente, com restos de caixões descartados próximos a outras campas. Tal descarte irregular de lixo pode ser considerado possivelmente um crime ambiental. Há também investigações sobre vilipêndio, sobre cadáver, que basicamente trata sobre ossadas que estavam espalhadas. Também crimes contra o patrimônio público, como diversas depredações que vêm ocorrendo lá nesse cemitério. Em março deste ano, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou 2 repasses para Petrópolis, um de R$ 951 mil destinado à ajuda humanitária e outro de R$ 756 mil para ações gerais de restabelecimento. Nenhum desses valores, no entanto, é exclusivo para a recuperação do cemitério. De acordo com o próprio ministro Walter Góes, em um pronunciamento na época da liberação dos recursos, a reconstrução do cemitério municipal faria parte de um terceiro plano, ainda em fase de aprovação. Ele relatou que havia um plano de reconstrução do cemitério, além de outros planos, que na soma chegariam a R$ 10 milhões para Petrópolis. Até o momento, esse plano específico para o cemitério não foi formalmente publicado no Diário Oficial da União, nem houve anúncio de liberação dos recursos. Em paralelo aos repasses federais, a Prefeitura contratou em junho de 2024 a empresa AMB Memorial de Cinzas LTDA por R$ 650 mil para remover os restos mortais das gavetas afetadas. O contrato previa a exumação, armazenamento temporário, identificação dos corpos com apoio técnico e posterior o contato com as famílias. A empresa também deveria elaborar um relatório técnico a ser encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro. No entanto, o contrato não previa qualquer tipo de restauração dos jazigos ou outras medidas semelhantes na área colapsada. Bom, e a nossa equipe buscou a prefeitura, pediu um posicionamento sobre esse assunto, mas até o fechamento dessa edição nós não obtivemos nenhum retorno. E, gente, olha só, um homem foi preso na terça-feira por torturar e abusar da enteada em Petrópolis. Após 8 anos do crime, o autor foi condenado a 31 anos de prisão. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto pra gente agora é Ana Beatriz Tomás. O homem foi detido no bairro Quitandinha, após o trabalho de investigações da Polícia Civil. Em 2017, o autor foi acusado de torturar e abusar da enteada quando a vítima tinha 9 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, o homem passava as mãos na parte íntima da menina, além de obrigá-la a ter relações sexuais com ele. Ainda de acordo com as investigações, o criminoso utilizava um cigarro para queimar a enteada. Contra ele foi cumprido o mandato de prisão e o homem foi condenado a 31 anos de prisão. Ele já possui anotações criminais anteriores pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo, receptação e porte ilegal de arma. Ana Beatriz Tomás para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Municípios da região serrana aderem às loterias municipais. Pesquisa aponta que brasileiros se preocupam mais com dinheiro do que com saúde e família. Estado anuncia a chegada do Limpa Rio Margens no município de Bom Jardim. Cadastro Único vai informar sobre celulares roubados ou extraviados. Banco de Sangue Santa Teresa reforça alerta para a doação. Estácio Petrópolis realiza curso de férias gratuito de capacitação profissional. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou
e leva ao que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. As cidades de Petrópolis e Teresópolis criaram na última semana decretos que instituíram loterias municipais, visando explorar diretamente ou através de licitações modalidades de jogos de apostas, as famosas bets. No entanto, há poucos dias de sua criação, a Loteria Municipal de Petrópolis já pode sofrer algumas alterações. A Câmara aprovou na terça-feira, em caráter de urgência especial, um projeto de lei de autoria do vereador Tiago Leite Guel, do PSD, que altera a porcentagem do valor arrecadado. Olha só. Petrópolis e Teresópolis, ambas localizadas na região serrana, criaram na última semana decretos que instituíram loterias municipais, com o objetivo de explorar diretamente ou por meio de licitações as modalidades de jogos de aposta, as famosas bets. O fato chamou a atenção devido à crise financeira que assola os dois municípios. Petrópolis com a queda do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e Teresópolis com dívidas milionárias envolvendo precatórios. Mas durante a sessão desta terça-feira na Câmara Municipal de Petrópolis, o texto do projeto de lei já sofreu alterações. Processo do vereador Tiago Leite, número 7171. Requer a tramitação em regime de urgência especial para a primeira e segunda discussão do projeto de lei 7133, que altera a distribuição do valor arrecadado com a loteria municipal. De acordo com o texto aprovado na Casa Legislativa, 50% do valor será exclusivamente para o Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do município de Petrópolis, o INPAS, 20% para a Secretaria de Saúde, 15% para a Secretaria de Educação e os outros 15% para a Secretaria de Esporte. O documento foi aprovado com 9 votos a favor e segue para a sanção ou veto do Executivo. Com 9 votos sim, o projeto foi aprovado. Antes da votação, a ideia da Prefeitura de Petrópolis era distribuir a arrecadação em 3 setores municipais: 60% na saúde pública, 30% na Secretaria de Obras e os outros 30% na cultura. O Executivo será responsável pela regulamentação,
controle e fiscalização da operação lotérica. A concessão dos serviços poderá ser feita por meio de licitação e terá prazo de 20 anos. Ela ainda poderá ser renovada, conforme interesse público. A responsabilidade de fiscalização é da Secretaria da Fazenda, que fará análises periódicas para manter a transparência em relação aos recursos arrecadados. Sobre o município de Teresópolis, a loteria denominada Sorte será vinculada à Secretaria de Esportes e Lazer. O Instituto, segundo a legislação, será responsável por coordenar e gerir as atividades relacionadas à exploração dos jogos, apesar das bets terem virado uma preocupação política e social. Por conta do impacto social e econômico, as instituições públicas veem as apostas como forma de arrecadação. Após a regularização das casas de aposta no Brasil, foram registrados 3 bilhões de reais de arrecadação para a União entre os meses de janeiro e maio deste ano. E a nossa equipe procurou as prefeituras de Petrópolis e Teresópolis para entender mais a fundo o motivo da criação dessas loterias municipais. Mas até o fechamento dessa edição, a gente não obteve nenhum retorno. E olha só, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou na segunda-feira, dia 14 de julho, o Cadastro Nacional de Celulares com Restrição, que passa a integrar em uma única base informações sobre aparelhos com registro de roubo, furto ou extravio. Essa nova ferramenta consolida dados do Programa Celular Seguro, permitindo que qualquer cidadão verifique antes da compra se o aparelho possui algum tipo de restrição, principalmente no caso de celular de segunda mão. De acordo com o Ministério da Justiça, o cidadão tem o direito de saber se o celular que está comprando é roubado ou não, e o cadastro é uma garantia ao cidadão. Com ele, a ferramenta Celular Seguro segue oferecendo mais segurança aos brasileiros na hora de adquirir um bem tão essencial na vida cotidiana como é um telefone móvel nos dias de hoje. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a ação fortalece a prevenção, a receptação de celulares roubados e amplia o combate à criminalidade, além de contribuir para proteger o consumidor no momento da aquisição de um novo telefone. O novo cadastro conta com o banco de dados do Programa Celular Seguro, que já possui mais de 2.600.000 usuários inscritos, e a base global da Anatel. Disponível no aplicativo Celular Seguro para Android e iOS, o sistema exige apenas o número do e-mail, que é a identificação única do aparelho para consulta. A busca pode ser feita manualmente ou por leitura do código de barras diretamente na tela do celular. Para consultar se um celular possui alguma restrição, basta baixar o aplicativo Celular Seguro disponível para Android e iOS. Na tela inicial, selecionar celulares com restrição, digitar o número do e-mail, que é composto por 15 algarismos, ou usar a câmera para ler o código de barras. Para visualizar o e-mail no celular a ser consultado, basta digitar asterisco, hashtag 06, hashtag no teclado de chamadas. Se não houver nenhum impedimento, a tela vai confirmar que o aparelho está liberado para uso. E olha só, gente, com a chegada da segunda quinzena do ano, o Banco de Sangue Santa Teresa fez um novo alerta para a população, pois os estoques da unidade seguem em nível crítico aqui em Petrópolis. E assim, o banco reafirma que basta um gesto de solidariedade para garantir o atendimento a pacientes que dependem diariamente de transfusões. O período de férias tem um impacto direto na baixa adesão para os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa. Uma pesquisa recente do Instituto Locomotiva, realizada entre 13 e 23 de junho, com 1.500 pessoas, revelou que 53% dos brasileiros planejavam tirar férias em julho e, entre eles, 83% pretendiam viajar. Esses números refletem diretamente nas doações de sangue, já que a viagem se torna um fator que afasta muitos potenciais doadores, o que, somando ao frio e ao aumento de doenças respiratórias, agrava a situação dos estoques sanguíneos. Historicamente, nesse período, a gente tem uma redução do número de doadores por conta das férias escolares, as pessoas viajam, saem da cidade. E esse mês, o frio intenso está afastando as pessoas do banco de sangue. Atualmente, os estoques do Banco de Sangue estão abaixo do esperado. Ainda segundo Marcela, enfermeira e coordenadora do Banco de Sangue Santa Teresa, os estoques na cidade de Petrópolis já se encontram em situação crítica e abaixo do esperado para garantir a segurança das pessoas que precisam. Hoje, na nossa cidade, a segurança das pessoas que precisam de sangue para continuarem vivas está ameaçada, porque os estoques estão muito baixos. Ainda segundo os dados de monitoramento do Banco de Sangue, a unidade está com 40% dos estoques necessários. E o número de acidentes de trânsito, por exemplo, apresentaram um crescimento no município no último mês, aumentando a necessidade da utilização do sangue. A nossa cidade continua tendo acidentes de moto,
acidentes de carro. A nossa cidade continua tendo pessoas em tratamento oncológico, continua tendo pessoas que precisam realizar cirurgias de médio e grande porte, que necessita de sangue. Vale ressaltar que o Banco de Sangue Santa Teresa não abastece apenas os hospitais do município de Petrópolis, mas também das cidades vizinhas. Por isso, toda ajuda é bem-vinda. E vale ressaltar que uma doação pode salvar até 4 vidas. E eu preciso pedir ajuda de todas as pessoas que possam realizar a doação, que venham ao banco de sangue, realizar a sua doação para que a gente consiga aumentar o estoque de sangue na nossa cidade e garantir a segurança de quem venha precisar. Para doar, não é necessário realizar agendamento. Basta se dirigir até o banco de sangue localizado na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, das 7 horas da manhã às 18 horas. Mais informações podem ser obtidas no site doesanguedoevida.com.br, na rede social @doesanguepetrópolis ou pelos telefones DDD 24 2245 2324 e 99269 4355. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas, e a instituição lembra que doar sangue é rápido, seguro e fundamental, especialmente nesta época do ano. Vamos falar agora de uma oportunidade de capacitação profissional para diversas áreas. Isso porque a Estácio Petrópolis está oferecendo cursos gratuitos para toda a comunidade no período de férias letivas, que acontece agora no mês de julho. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Hugo Petersen. A Estácio Petrópolis está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional e de férias voltados para toda a comunidade. A iniciativa da instituição busca democratizar o acesso ao conhecimento e ampliar as chances de empregabilidade e desenvolvimento de novas habilidades da população. Todos os cursos realizados são presenciais gratuitos e oferecem certificado de participação, agregando valor ao currículo dos participantes. As aulas estão acontecendo desde a segunda-feira, dia 15 de julho, e seguem até o dia 30. Elas acontecem no turno da noite, com temáticas práticas e atuais que atendem às demandas do mercado de trabalho e também da sociedade. É importante destacar que as vagas são limitadas e para se inscrever e conferir a lista completa de cursos, basta acessar as redes das Estácio ou também visitar a unidade na rua Bingen, número 50, no bairro Bingen, em Petrópolis. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Hugo, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade.
da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta, gente. Quinta-feira, hoje é aquele dia para se atualizar sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E nessa edição a gente vai focar no Brasileirão, na Copa Sul-Americana e também na Copa América Feminina. Começamos com a Copa Sul-Americana, onde o Vasco foi praticamente eliminado jogando no Equador. O Cruz Maltino perdeu de 4-0 para o Independente Del Valle no play-off das eliminatórias da competição. O resultado da partida disputada na altitude foi muito condicionado pela expulsão do lateral esquerdo Lucas Piton, aos 10 minutos da etapa inicial. Depois disso, o Vasco conseguiu ir bem por mais alguns minutos, até que um verdadeiro massacre começou. O Vasco vinha fazendo um bom jogo, mas a expulsão acabou com esse bom jogo que o Vasco vinha fazendo, continuou praticando ali na medida do possível, mas depois desandou. Depois desandou realmente. O Vasco surpreendeu naquele iniciozinho ali, os 10 minutos, enquanto o time estava completo. Estava conseguindo chegar, que já era algo que não era tão esperado, né? É claro, jogando na altitude, que é uma parte tão difícil. Tantos times brasileiros já se deram mal jogando lá. E o Vasco conseguiu começar o jogo jogando bem. Conseguiu fazer seus ataques e tal. O time, inclusive, estava sem o Felipe Coutinho, que teve uma pequena lesão. E teve uma surpresa lá, o GB da base do Cruz Maltino foi titular. Começou jogando muito bem, até o momento de uma entrada muito imprudente, muito desnecessária do Lucas Piton, um jogador que estava no meio campo, indo em direção à lateral, que ele podia ter machucado o jogador seriamente, ele é expulso e ali o Vasco ainda consegue aguentar por uns 5, 10 minutinhos, mantendo um ritmo bom, e no final das contas, deu no que deu, o time se desgastou, se desorganizou e tivemos muitas falhas individuais nesse jogo. Eu vou fazer 2 destaques. Um positivo e um negativo. A posse de bola, que sempre foi um dos pontos fortes do Diniz. Nesse jogo foi um negócio inacreditável. O Independente Del Valle conseguiu terminar a partida com 79% de posse de bola, um índice que não é esperado contra um time do Diniz ainda. E não é esperado contra time nenhum. Exatamente. E também, agora um destaque positivo, Léo Jardim, que defendeu o pênalti e, cara, a derrota poderia ter sido muito pior, se não fosse ele. Poderia ter sido muito pior, até nos aplicativos e sites que dão nota para os jogadores. Ele teve a segunda maior nota da partida. Tomando mesmo. 4 gols. Exatamente, porque ele foi realmente muito bem. Fez defesas milagrosas, um negócio verdadeiramente impressionante. Só que aquela situação, o Léo Jardim, coitado, ele é um coitado nesse time, porque ele faz, mas o time não corresponde. Exatamente, a defesa que está ali na frente dele tem uma sequência de falhas. O zagueiro João Vitor, que foi muito mal no clássico contra o Botafogo, foi mal hoje de novo, e vários jogos, hoje não, no último jogo, nesse jogo contra o Independente Del Valle. O volante Hugo Moura também não foi bem. Foi assim, uma verdadeira derrota. Foi complicada a situação do Vasco e já está praticamente eliminado, né, Toledo? Exatamente. Se fosse um 3-0... Dava para almejar, tentar repetir um 3-0, ainda mais que vai jogar em São Januário. Era o famoso dá para sonhar. Exato. Só que com 4-0 fica muito complicado, praticamente impossível uma reviravolta nesse confronto. E o Coutinho fez muita falta e com a falta dele, um jogador que é muito prejudicado é o Verratti, que também não foi muito bem. Exatamente. É aquele negócio, eu não vou nem dizer que o Coutinho fez falta, porque vou ser muito sincero, eu acho que se o Piton tivesse sido expulso e o Coutinho estivesse em campo, ia ter sido a mesma coisa. O erro desse jogo, na minha visão pelo menos, está na conta do lateral esquerdo vascaíno, porque realmente jogar fora de casa, jogar na altitude já é muito difícil. E você jogar com 1 a menos desde os 10 minutos do tempo inicial... Tendo que correr mais, é um negócio muito complicado. Você tem que correr mais, você já está jogando numa condição muito diferente, muito complicada, um campo estranho. E com todo respeito aos jogadores do Vasco,
a parte técnica não compensa já. Exatamente, foi uma situação realmente que já seria muito complicada e com a expulsão ficou muito pior. E falando em jogo que já aconteceu, estamos no meio da 14ª rodada do Brasileirão e já temos o resultado de várias partidas. Olha, Toledo, a gente já vai começar com um time que estava no Mundial de Clubes, o Palmeiras, que não venceu, empatou por 1-1 com o Mirassol jogando. Já são 6 jogos em casa sem vencer para o Alviverde, se eu não me engano, isso são mais de 6 meses, inclusive. Uma situação bem estranha e bem incomum para o time do Abel Ferreira. Mas o Mirassol, por um outro lado, tá fazendo uma campanha até que surpreendente para um time que subiu da Série B para a Série A, primeira vez jogando a Série A, e tá fazendo uma campanha muito consistente e perdeu apenas 2 jogos. Exatamente, está ali em 11º colocado, na frente de vários gigantes, times muito mais fortes, né, se a gente botar no papel, e está realmente fazendo um ótimo trabalho. E se a gente está falando de Palmeiras, a gente também fala de Corinthians, né? E o Corinthians, por outro lado, surpreendeu, venceu o Ceará fora de casa, e aí conseguiu uma vitória importante. Muito importante, o fator jogar fora de casa é muito importante, ainda mais contra o Ceará, que, cara, a torcida deles é muito forte e um estádio que a torcida preenche muito. Exatamente. E aí depois a gente tem mais um jogo de um time aqui do Rio de Janeiro. O Flamengo perdeu para o Santos, um resultado muito surpreendente. Foi uma derrota muito ruim, um resultado que poderia ter sido muito melhor, é claro, o Flamengo precisava vencer para se manter ali ainda líder, mas seriam 3 pontos muito importantes. Mas o ponto positivo é tomar um gol do Neymar se recuperando e quem sabe melhorando, recuperando o futebol para possivelmente voltar para a seleção. Exatamente. E aí, se a gente teve esse resultado adverso do Flamengo, a gente também tem o do Botafogo, que ficou só no 0-0 contra o Vitória, até o técnico novo, David Ancelotti. Ele falou que ele ficou satisfeito com o jogo. O Botafogo jogou bem. Foi o azar, teve bola na trave, realmente. O Botafogo mereceu a vitória nessa partida, só que realmente não era o dia. E o goleiro do Vitória também fez uma ótima partida, o Lucas Arcanjo. Lucas Arcanjo, bom goleiro, inclusive. E aí o Botafogo ficou só no 0-0. E a gente tem mais um empate, né, Toledo? Exatamente. Bragantino empatou em 2-2 com o São Paulo, um resultado que é positivo para o Flamengo, já que o Red Bull Bragantino está, inclusive, brigando ali no topo da tabela e está empatado com o mesmo ponto, com os mesmos pontos do Flamengo, os mesmos 27. Então realmente foi um empate muito importante para o Flamengo e, é claro, o torcedor do Bragantino não ficou nada feliz com isso. Que poderia assumir a liderança. Exatamente, principalmente levando em consideração que o São Paulo está numa fase péssima. O São Paulo perdeu para o Vasco no último jogo antes dessa parada do Mundial de Clubes e depois disso ainda não venceu com o novo técnico Hernan Crespo. Exatamente. E o único jogo que não aconteceu foi justamente o de um dos cariocas. O Fluminense joga nesta quinta-feira à noite contra o Cruzeiro no Maracanã. Toledo, eu acho que isso daqui tem tudo para ser um jogão, sinceramente. O Fluminense no Brasileirão estava bem já estava na situação boa. Mas agora, depois do Mundial de Clubes, o time vai chegar com muita moral aqui. E falando em moral, o Cruzeiro do Caio Jorge, eu acho que é o time com mais moral nesse momento aqui no futebol brasileiro. Exatamente. O time vem numa sequência muito boa e eu acho que, como você mesmo disse, vai ser um jogo muito bom para quem vai estar lá assistindo, para quem está de casa também, é claro, porque vai ser um jogo com expectativas dos dois times apresentarem uma partida muito boa. Um bom futebol. E até tem algumas questões interessantes nesse jogo, Toledo. É que, a primeira delas, o Cruzeiro está com 100% de aproveitamento contra os times cariocas nesse Brasileirão. Venceu do Flamengo com o gol do Gabigol, venceu do Vasco, jogou contra o Botafogo, também venceu. E agora vai jogar contra o último deles, vai jogar contra o Fluminense. E o outro ponto interessante é que esse jogo deve marcar a despedida de John Arias do Fluminense, que aparentemente está sendo... está se transferindo para o Wolverhampton da Inglaterra, time que inclusive o Fluminense faz diversas vendas. O André mesmo, um craque de bola, foi vendido para o Wolverhampton e agora parece que o Arias vai repetir esse caminho. Exatamente, o Wolverhampton é um time que gosta muito de negociar, com o Flamengo também já aconteceu com o João Gomes, e é um time que tem muitos portugueses, até sul-americanos agora com a chegada do John Arias e brasileiros. E eu acho que o Fluminense deu uma vacilada nessa venda. Apesar de ser um sonho do John Arias, foi um valor, na minha visão, muito baixo. E um fator importante
porque o Fluminense só tem 50% dos direitos, ou seja, só vai levar metade do valor. Isso realmente é um ponto bem importante, mas é aquele negócio, a gente tem que levar em consideração também que o John Arias já tem uma idade um pouco avançada para o padrão Europa. Padrão Europa geralmente compra jogadores de outros continentes quando os jogadores são mais novos. Ele só tem 28 anos, jogador novo, tem muita bola para jogar ainda, mas a gente leva em consideração, é claro, que no padrão Europa ele é um pouco mais velho e por isso pode ser que tenha sido esse valor um pouco mais abaixo. Mas eu acho que o John Arias tem tudo para desfilar na Premier League, ele é um jogador muito físico e muito técnico, então acho que essa combinação perfeita vai se dar muito bem. E vai fazer muita falta. Exatamente isso que eu ia destacar, vai fazer muita falta aqui no Fluminense. Ele é o motorzinho desse time, apesar de jogar na ponta direita, meia, ele faz desde a saída de bola até o gol. Então realmente o Fluminense vai ter muita dificuldade sem ele, porque é um dos principais jogadores do time, o principal jogador do time e um dos principais jogadores aqui do futebol brasileiro. E nessa janela vai ter que trabalhar, porque repor um jogador a essa altura não é fácil e pelo menos vai ter um dinheirinho a mais para fazer, no mínimo, uma contratação à altura. Exatamente. E agora, trocando de assunto e falando sobre a Copa América Feminina, o Brasil não tomou conhecimento da Bolívia e aplicou uma goleada de 6-0 na noite de quarta-feira no estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, para assumir a liderança do Grupo B da Copa América de Futebol Feminino. Mais habituada aos 2.850 metros de altitude da cidade de Quito, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias dominou amplamente a seleção boliviana, que mais se preocupou em defender para tentar segurar o poder ofensivo das jogadoras brasileiras. Agora o Brasil folga na próxima rodada e volta a entrar em ação pela competição apenas na próxima terça-feira, quando enfrenta o Paraguai. É um resultado muito positivo e as jogadoras brasileiras conseguiram fazer o que o Vasco não fez, principalmente jogando na mesma altitude. Exatamente. Inclusive, a gente tem que destacar isso, né? O Vasco jogou fora de casa e o Independente Del Valle também jogou fora de casa, porque o estádio oficial do time está sendo utilizado nessa Copa América Feminina e então faz o resultado do Vasco ser pior ainda, né, Toledo? A gente tem que admitir aqui. E a gente tem que destacar, né? Ótimo início da seleção feminina, está jogando muito bem, ganhou a primeira partida e goleou nessa segunda. Poderia o placar ter sido maior ainda. Então, um resultado muito positivo que a gente espera que a seleção brasileira vá muito bem nessa Copa América e saia campeã. Exatamente. A seleção brasileira é favorita desde o início da competição. O Arthur Elias já tinha assumido isso e, é claro, a gente espera que ganhe. Temos que encerrar nossa edição. Exatamente. A gente, é claro, vai trazer nas próximas edições as novidades aqui da Copa América Feminina, do Brasileirão e, é claro, tudo do mundo dos esportes para vocês. Gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. E agora, gente, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Polícia Militar realiza ações em Correias e na Mosela. Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no centro de Petrópolis. Polícia Civil realiza operação contra a quadrilha que invadia contas bancárias. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Na Mosela foram apreendidos 439 tabletes de maconha e 141 cápsulas de cocaína. Todo o material estava em poder de um adolescente de 17 anos que admitiu fazer parte do tráfico local. Os entorpecentes foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O adolescente foi apreendido por fato análogo ao crime de tráfico de drogas. No mesmo dia, desta vez em Correias, foram apreendidas 307 cápsulas de cocaína, 95 pedras de crack, 43 tabletes de maconha, 113 pedras de skunk, além de 5 comprimidos de êxtase. Todo o material foi abandonado por 3 homens que fugiram ao avistarem os policiais. Os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia no Retiro, onde a ocorrência foi registrada. Um dos homens que fugiu foi identificado e contra ele foram instaurados inquéritos policiais pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas. E um homem foi preso... em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no centro de Petrópolis. O autor foi visto por agentes da Polícia Militar comercializando os entorpecentes.
Após o recebimento de uma denúncia anônima, os agentes prenderam um homem em flagrante. O caso foi registrado nesta terça-feira no centro de Petrópolis e o acusado vai responder por tráfico de drogas, já que foi visto vendendo os entorpecentes. Durante a ação, os policiais apreenderam 14 pinos de cocaína e R$ 120 em espécie. As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos. O homem foi levado à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. E o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, realizou uma operação contra integrantes de uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos nesta quarta-feira. Intitulada de Operação Corsários Virtuais, a ação é da 26ª Delegacia de Polícia, com apoio da Polícia Civil de Goiás, onde os agentes cumprem os mandados de busca e apreensão no estado de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que os criminosos utilizavam técnicas avançadas de apropriação e controle remoto dos computadores pessoais das vítimas para invadir as contas bancárias. Segundo os agentes, em apenas um dos casos, o prejuízo foi superior a R$ 480 mil. As investigações foram identificadas de novembro de 2024 a março de 2025 e registradas transações financeiras milionárias em diversos estados brasileiros. A quadrilha realizava lavagem de dinheiro com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos e disfarçar a origem ilícita dos valores. A quantia desviada era transferida para a conta bancária de laranjas e repassada para construtoras e transportadoras em nome dos próprios criminosos. Por determinação judicial, houve bloqueio nas contas bancárias no valor de R$ 480 mil e a decisão do monitoramento por tornozeleira eletrônica dos investigados. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, vamos chegando ao fim da semana, amanhã é sexta-feira, já tem muita gente que pode começar a descansar e por isso eu já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mari, boa tarde, sexta-feira, mais uma sexta-feira chegando. Ontem eu comentei com o Jonathan que esse mês está voando, a gente já passou da metade do mês. E aí, como é que está a previsão do tempo para amanhã? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Bom, a sexta-feira em Nova Friburgo será de dia parecido com o de hoje. A previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com um dia bem parecido com os outros dessa semana. A sexta-feira será de céu com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã não será diferente. A previsão é de dia de sol com nuvens no céu que seguem até o período da noite. Também não há possibilidade de chuva para essa sexta-feira em Petrópolis. As temperaturas também devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, o dia será também parecido. Os termômetros devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 27 graus, em uma sexta-feira de muitas nuvens no céu, com aberturas de sol. E para finalizar, em Três Rios, o dia será parecido com o de hoje também. A previsão é de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 28 graus. Mari, a gente observa que para amanhã as temperaturas sobem um pouquinho. Durante toda essa semana, as mínimas estavam ali em torno dos 9 e 10 graus. E para amanhã, quase todas as cidades da nossa região de cobertura com mínima de 12 graus e as máximas ali já ultrapassando os 20 graus. Mas ainda assim, gente, olha, previsão segue mais ou menos a mesma, com aquele dia de sol, com algumas nuvens no céu, períodos de céu nublado. E ainda assim, durante a manhã e a parte da noite, segue aquele momento mais frio, porque é o inverno, gente. Não tem como fugir disso. Estamos no período mais frio do ano. Então, Mari, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, é sexta-feira, então vocês já sabem. Nosso encontro está marcado a partir de 1h da tarde. Eu estarei ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.